Seja galhardamente bem-vindo a este podcast. Eu sou o diácono Cleverson Martins Teixeira, aqui na central de podcast da Rádio Evangelizar, para mais um Por Dentro da Sacristia. Este podcast que traz para você formação e informação sobre liturgia. Vai nos acompanhando e com certeza irá aprender um pouco mais a vivenciar o mistério do Senhor. E hoje este podcast é um pouquinho diferente, porque ele vem para, de repente, responder algumas indagações que nós temos. Pois quando a gente fala em podcast religioso, vem à nossa mente: temos que rezar, vamos puxar o terço, vamos ficar de joelhos e vamos começar a oração. E percebam, ao longo destes podcasts e todos os podcasts da Central da Rádio Evangelizar, que ele traz sim muito de oração, mas traz muita informação. São podcasts que nos ajudam a vivenciar também outros elementos da nossa vida cristã. Então, dentro do podcast de liturgia, nós vamos falar exatamente, estamos falando muito sobre a liturgia, mas não tanto quanto a oração. Mas de uma forma descontraída, vamos aprendendo um pouco mais sobre a liturgia. Lá na Patagônia, da onde muitas vezes eu venho, tenho certeza que muitas pessoas pararam para pensar: puxa vida, esse diácono mais uma vez vem para falar para nós que liturgia tem também a ver com a nossa vida aqui fora. Pois é, gente. Liturgia não se vive apenas dentro da igreja, que também muitas vezes as pessoas vão pensar: liturgia é só na igreja. E não, a liturgia a gente vive fora. É isso que o diácono vai dizer ao final da missa: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Nós saímos para anunciar o evangelho do Senhor e nós devemos anunciá-lo com a nossa vida. Eu sou um evangelho vivo do Senhor. Eu devo fazer das minhas ações uma oração. E não ficar apenas em oração. Eu disse não ficar apenas em oração. Porque senão vão entender que o diácono está falando que não é para rezar. Não estou dizendo isso. É importante conciliarmos as coisas. Então, tenho certeza que você, quando colocou o seu fone de ouvido ou quando você ligou o podcast, pensou: vou rezar. E de repente vem esse diácono maluco para dizer para mim que nem sempre é para rezar ou é para fazer das minhas ações uma oração. Estou falando isso, mas não é uma ideia minha. Nós temos aí muitos santos que nos ensinam isso. Desde São Bento, ora et labora, é o que nós aprendemos em latim: oração e ação. E um outro santo, São José Maria Escrivá, que também vai nos ensinar que em cada local em que estivermos, façamos dele a nossa oração. O documento da Sacrosanto Concilium vai nos lembrar que a missa, a liturgia ou a ação litúrgica é o ápice para o qual nós devemos ir e do qual nós devemos sair imbuídos da palavra do Senhor. O que isso quer dizer? Que o meu caminhar na minha semana tem que me apontar para lá, mas que não é só lá na igreja que eu vou viver. Então, muitas pessoas perguntam: diácono é santo porque vive na igreja. Não, em outros podcasts já fui falando, eu particularmente trabalho em 2 escolas, dou formação, dou aulas na pós-graduação de 2 faculdades. Então, tenho uma vida mais ativa também fora da igreja. Mas aonde eu estou, eu devo lembrar que eu sou a igreja de Cristo. Eu represento o Cristo com a minha vida. Eu devo ser, portanto, o evangelho vivo do Senhor. Eu espero que nos próximos podcasts que você nos ouvir aqui do Por Dentro da Sacristia, não pense que somos apenas para rezar, mas estamos juntos caminhando no mistério pascal do Senhor, rumo à nossa santidade. E aproveito para dizer a vocês, venham conosco constantemente com mais formações e informações.
aproveito para lhes fazer um pedido muito carinhoso. Você já rezou pelo seu padre hoje? Se você ainda não rezou, vamos rezar para que o nosso sacerdote, para que aquele padre que lhe acompanha, que está na sua comunidade, possa ser mais santo também, pois precisamos de santos sacerdotes, e ele vai se santificando com a nossa oração. Reze também pelos religiosos, pelas religiosas, por todos os vocacionados, para que possam, a exemplo de Maria, fortalecer-se na fidelidade do Senhor. Que Maria Santíssima, nossa mãe, possa lhe acompanhar e que Deus te abençoe.